Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, hoje eu vim explicar para você sobre pais que não se dão com os filhos e que Deus diz na Bíblia: honra teu pai e tua mãe para que teu dia se prolongue na terra. Em Êxodo 20:12. E muitas vezes as pessoas, por não entender como funciona a espiritualidade vinda de Deus, não entendem o que acontece na sua própria vida. E muitos duvidam da Bíblia por não saber como vêm as consequências. A Bíblia também nos ensina que a balança é enganosa. Então, quando você é criado por uma família, por um pai, por uma mãe, uma família disfuncional, que os pais não soubem criar os seus filhos, e os filhos guardam ressentimento com os pais, o que acontece? Quais são as consequências na vida daquela pessoa? E ela não entende ou não para pensar o estilo de vida que ela leva. Por isso, ela abre uma brecha e causa um mal geracional. Então, quando você vem de uma família que os seus pais traíam um ao outro e eles não souberam lhe criar, judiaram de você, maltrataram você de alguma forma, se você não os perdoa como Deus manda, você traz a maldição para a sua própria vida, você querendo ou não. Por isso Deus diz na Bíblia: não julgue para não seres julgado. Porque quando os pais agem errado com você, eles já estão agindo de forma errada, porque os pais deles não souberam tratar você. Então, cada um que for ignorando o que Deus diz, não para refletir no que Deus diz, porque as pessoas dizem assim: honra teu pai e tua mãe. Então, você chega dia dos pais, você dá um presente, você vai na casa dos seus pais e dá a benção. Então, você acha que está honrando seu pai e sua mãe. E por trás, muitos filhos falam mal do pai e da mãe ou guardam algum ressentimento. Então, eles acham, aparentemente aos seus olhos, que está tudo bem. Mas aí ele trava a vida financeira. Ele traz um mal na vida dele e nem sequer percebe. Ou como vem o mal também. Ele vai fazer o projeto na vida dele de ter o seu filho, achando: eu vou tratar meu filho diferente, eu vou saber ser um pai ou uma mãe diferente. E quando o filho cresce, ele vê que não tem aquele propósito, ele não consegue ser feliz com o filho, porque o mal geracional vai agir naquela nova geração. Porque quando o mal ele não age em nenhum, ele age no outro. Então, quando o filho menos perceber, ele também não se deu bem com os pais. E como Deus diz, quando Deus ele diz algo, é porque ele sabe que se você fizer o ao contrário, vai dar errado. Então o filho que ele diz assim: mas o meu pai fez isso, fez aquilo comigo, ele não me deu valor. Se você não souber fazer diferente, a maldição vai vir na nova geração. Então você vai ter o seu filho
e você vai ver que a convivência não vai ser aquilo que você esperava. Porque você não soube fazer algo diferente. Então o mal, quando ele não age em um, ele age no outro. E você vai observar que você fez um projeto e você não se deu com o filho. Isso é um mal geracional causado por nós no passado. Então, quando é um mal geracional, você fala no passado, você faz algo no passado, e aí na geração dos seus filhos, você vai ver que tem algo que você faz um projeto enquanto seu filho é pequeno, você trata o seu filho bem, você faz tudo pelo seu filho, paga colégio, dá roupa, dá calçado, e quando o filho cresce, você não se dá bem com o seu filho. Ou seu filho não dá valor a você, ou você não concorda com as atitudes do seu filho, e fica aquela desunião entre família. Então, quem deu brecha para que o mal geracional haja na vida da gente? A falta de querer entender a espiritualidade de Deus. Por isso que Deus diz, a balança é enganosa. Então o mal, ele joga a gente para ver os defeitos dos pais, onde os nossos pais errou. E por isso o mal, ele consegue agir na nova geração. Eu vim fazer esse conteúdo para vocês entenderem sobre o mundo espiritual. Porque eu encontrei meu filho na rua e eu falei para o meu filho, amanhã é o dia dos pais. E você vá dar a bênção ao seu pai, vá fazer a sua parte de filho. E o filho diz assim, eu não vou dar presente. Eu estou lhe contando um fato para você entender como é que acontece. Eu não vou dar presente porque o meu pai não me dá um presente, não me dá valor nenhum. Então eu vou dar só Feliz Dia dos Pais. E como eu entendo do mundo espiritual, eu ensinei para ele e disse para ele, quando Deus fala algo, é para fazer bem na sua vida. Então, se você se espelhar no mal que o seu pai fez, pelo seu pai não saber dar valor, ter feito algo que você se criou carente, você não tem amor pelo seu pai, se você não busca esse amor, se você não sabe perdoar o seu pai, você vai causar um mal geracional na sua família, quando você tiver a sua família. Então você faz um projeto onde você diz, eu vou criar meus filhos diferente. E quando chegar lá, você vai ver que não é bem assim, não é como você quer, e sim como você plantou. A maldição, ela vem você querendo ou não. Então você faz um projeto, mas você não obedeceu a Deus. É isso que acontece no mundo espiritual. E por nada você acha que não se dá bem com o seu filho, ou que seu filho não soube ser um filho. Eu criei tão bem meu filho, ele não sabe ser um filho. Por você não obedecer a Deus, você não entende como o mundo espiritual se movimenta. Então, de alguma forma, o mal, ele predomina naquela geração por você desobedecer a Deus. É assim que o mundo espiritual se movimenta. Então, eu dei esse conselho a ele. Você trate o seu pai de forma correta, limpe o seu coração para que você não abra brecha em uma maldição na sua vida que você vai projetar no futuro. Porque com o mundo espiritual a gente não pode brincar.
tá certo? E eu vim fazer esse vídeo para que você entenda sobre o assunto da espiritualidade. Porque Deus diz, a balança é enganosa. Quando Deus diz que a balança é enganosa, é sobre isso. É você não querer entender a sua geração passada e abrir uma legalidade na sua geração futura. E a gente não saber. A gente faz aquele projeto e não entender por que eu não consigo me dar bem com os meus pais ou com meus filhos, né? Eu lembro, eu conto histórias verdadeiras minhas para você entender como o mal age. A minha mãe foi criada sendo espancada pela mãe, maltratada pela mãe. E ela fez um plano, o sonho da vida dela era ter um filho. Então ela disse que queria muito ter um filho para se dar bem com o filho. Então, como é que o mal age? Como ele não pôde agir em mim, que tentou muitas vezes agir em mim, e eu sempre perdoando, buscando a Deus sabedoria, para que eu não tivesse mágoa e raiva do que eu ouvia da minha mãe. O mal sempre agia nela mesma, nas atitudes erradas, nas palavras erradas. E quando uma mãe faz isso com o filho, ela mesmo traz um mal na vida dela com o filho, então não é gerado esse amor. Então, na cabeça da mãe, o meu filho não gosta de mim, o meu filho não sabe dar valor a mim, desde quando foi a própria pessoa que causou essa legalidade. Ela não soube plantar o amor. Então, dar presentes não é a solução, como as pessoas dizem. Mas eu criei, eu dei presentes. Quando Deus fala, nem só de pão se vive o homem, é para que o homem observe as suas atitudes, que os nossos sentimentos, ele domina a nossa vida. Então é sobre isso que eu quero que você entenda. Que você faz um plano, um projeto, ignorando os mandamentos e as ordens que Deus deixou, sem parar para analisar onde eu errei, onde eu causei esse mal. Né? Porque Deus diz que nós somos os responsáveis por tudo que nos acontece. Então, se Deus diz não há um mal sem causa, alguém causou. E quando você diz, sempre botando a culpa no outro, é quando você nunca encontra a solução dos seus problemas. Nós temos o poder de co-criar a nossa vida. Consequentemente, sem entender do mundo espiritual ou não, somos nós que causamos todo o mal na nossa vida. O mundo espiritual é assim que movimenta. Como a gente não vem sabendo sobre isso, a gente vai vivendo e aprendendo. Então, ou você busca aprender, ou você vive a vida toda sem entender sobre a espiritualidade. Porque Deus também diz, sem mim nada podereis fazer. Então, quando você diz, mas eu boto Deus na minha vida, sem querer buscar, sem querer estudar os mandamentos de Deus, sem querer obedecer, o mal vai se cocriando de alguma forma. Então, quando algo dá errado, a gente tem que ir para o manual de vida para entender onde eu causei, o que eu posso fazer para que Deus entre com providência e eu possa ser feliz em todas as áreas. Porque Deus diz que Ele vem para dar vida em abundância. É sobre essa vida em abundância que você tem que entender
que a felicidade da gente não está nas coisas materiais, e sim na nossa vida espiritual, que nós temos que entender sobre isso, tá certo? E até o próximo vídeo.